Obesidade e canetinhas emagrecedoras. O que ninguém te explica. Eu vou te falar. Caneta não é tratamento. As medicações feitas subcutâneas são excelentes ferramentas. A obesidade é uma doença crônica, progressiva, multifatorial, que tem origem hormonal, metabólica e emocional. Quando falo emocional, eu falo de sistema nervoso central, sentimentos, emoções, pensamentos. Então, quando a gente trata uma pessoa, ou melhor, quando a gente acompanha uma pessoa com obesidade e começa esse tratamento longo, a gente tem que estar com esse olhar multifatorial. Não dá para olhar só a balança e dizer que está perdendo peso, porque isso seria muito simplista e é uma doença bastante complexa. Então, quando a gente começa a acompanhar essa paciente em obesidade, a gente primeiro pergunta, né, qual o principal mecanismo que levou ela a esse ganho de peso, a essa concentração de gordura no corpo, principalmente no subcutâneo, mas também nos tecidos mais profundos, a obesidade central. A gente fica pensando, será que é bioquímico, hormonal? Será que tem fontes metabólicas, alterações psíquicas, comportamento social ou questões corporais dela, de criação dela, questões ancestrais, tem uma família de pessoas obesas? Então, vários aspectos devem ser levados em consideração. E o tratamento sempre está de olho que a gente não está falando de somente perder peso, emagrecer. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de melhorar aspectos psíquicos. Então, mais de 50% das pessoas que têm alterações psiquiátricas, entre elas crise de ansiedade, depressão, vão cursar com obesidade. Então, o tratamento nesse caso, com certeza não está adstrito ao peso, ao acúmulo de gordura. Eu quero acompanhar essa paciente do ponto de vista emocional também. A necessidade muitas vezes de usar antidepressivo, antipsicóticos, chamar psiquiatras para compor junto essa equipe. Então, a canetinha emagrecedora, que é, né, a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, agora o Mounjaro, que é a tirzepatida, são ferramentas fantásticas, porque elas têm efeitos bastante estratégicos. Elas têm efeitos tanto na questão do sistema nervoso central, inibindo a fome, melhorando a sensação de saciedade. Elas têm efeito no tubo digestivo, fazendo retardo do esvaziamento gástrico, com isso uma sensação de plenitude por mais tempo. Isso pode ser confundido e acontece também a náuseas, que é um efeito colateral da medicação. A tirzepatida, em especial, o GIP, ele tem efeito nos músculos, diminuindo muito a deposição de gordura nos músculos e, por conseguinte, a concentração de água dos músculos também. O grande especial do GIP, que está composto na tirzepatida, é a modulação do metabolismo do tecido adiposo e a alteração da síndrome metabólica como um todo. Então, é uma medicação fantástica, sem sombra de dúvida. Uma medicação sem precedentes. Nós nunca tivemos na ciência uma medicação tão potente como o Mounjaro atualmente, ou a tirzepatida que é manipulada. Mas, entendam, o acompanhamento dessa pessoa em obesidade, que hoje em dia se fala muito de adiposidade, gente, vai muito além de uma medicação, vai em cima de produzir um acompanhamento emocional, social, tem que pensar na questão da geração de ansiedade dela, depressão, sono. Qual foi o gatilho que fez com que ela ganhasse mais peso? Qual é a relação que ela tem com a comida? Uma coisa que pode acontecer, e já tem relato na literatura, algumas pessoas têm uma relação hedônica, ou seja, de muito prazer com o alimento. No momento que elas começam a fazer uma medicação que realmente tira a vontade de comer, né, ela diminui muito a fome, essa paciente pode apresentar uma crise depressiva, porque ela tinha ali o momento de prazer da vida dela. Ela não encontra prazer em outros lugares da vida. Ela tem uma relação ruim em casa, tem uma relação ruim no trabalho, mas a relação boa é quando ela come. E aí você dá uma medicação que tira a vontade dela de comer. E onde está o prazer da minha vida? Então, quer dizer, um acompanhamento que deve ser feito. Um acompanhamento muito importante. Sem acompanhamento, o peso até pode cair, mas a saúde muitas vezes não se sustenta. E tem os problemas que podem vir depois, porque como a obesidade é um acompanhamento, deve ser um tratamento continuado, o
O que pode acontecer depois? Quando você usar a tizepatida por 6 meses, por 1 ano, aí você vai parar. O que pode acontecer? Então, o efeito rebote é muito conhecido, é quando a pessoa descontinua ou erra a mão na hora da dose, para mais ou para menos, e ela pode ter um efeito rebote de aumentar o ganho de peso dela. E ela, quando ela recupera o peso, que é essa recuperação, infelizmente ela vai recuperar com ganho de massa gordurosa. E a massa magra, o músculo que ela perdeu, ela não consegue fazer de novo. E se isso acontecer mais de uma vez, que é chamado efeito sanfona, ela vai sempre trocando massa muscular por massa gordurosa. E lá na frente é uma pessoa que tem muito mais risco de ter osteoporose. O reganho leva, sim, uma sensação de frustração. E essas frustrações continuadas dão uma sensação de impotência, de eu não consigo vencer essa luta. A sensação de frustração é muito grande. Isso pode desencadear, sim, doenças psiquiátricas passíveis de medicação, inclusive de ideações suicidas. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado. É um tratamento de uma doença crônica que tem o seu lugar metabólico de grande interesse, de alterações metabólicas, como doença cardiovascular, como diabetes mellitus, mas também tem um reflexo muito grande nas doenças mentais, como ansiedade, depressão, né, uso de álcool, transtornos compulsivos com uso de drogas. Então, assim, é uma doença multifatorial que deve ter uma abordagem também transdisciplinar. Então, gente, para terminar de falar um pouquinho das canetinhas emagrecedoras e da questão do tratamento da obesidade, é importante entender: resultado não é emagrecer rápido. O realmente resultado que a gente quer é não precisar começar toda hora. Mantenha o seu tratamento, mantenha a busca de uma composição corporal mais equilibrada, uma cabeça mais equilibrada, uma vida mais estável, com mais constância, com mais disciplina. E você vai encontrar um grande time para te ajudar nisso aí. Eu estou aqui para te ajudar. Anne, Letícia, vamos junto.